Olá, gente! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui no podcast, no videocast, nesse programinho maneiro que é o Entre Astros, que é um local onde você pode falar tudo aquilo que você sente para que você se conecte com o que você quiser, desde que faça bem a você. E eu tenho a honra de receber aqui uma amiga querida, meu Deus do céu, Maria Eduarda de Carvalho! Oi! Obrigada, querido! Que prazer receber você, Duda! Prazer é todo meu, Thiago. Tava com muita saudade. Conta pro público de onde que a gente se conhece, há quanto tempo que a gente se conhece. Menina, se conheceu há 3 encarnações? Mentira! Eu já fui colega dela de aula. Fizemos um curso de roteiro, né, amiga? Curso de roteiro juntos, que aliás me libertou pra escrita, sabia, aquele curso? Tá escrevendo muito? Eu comecei a escrever de verdade, acreditar que eu era capaz de escrever e ter coragem de mostrar pras pessoas a partir daquele curso. Celso Tadei, você fez o bem por alguém. E Celso Tadei, muito obrigado. Você me deu bolsa naquele curso, não vou nunca esquecer. Se eu estou aqui, eu devo também ao Celso Tadei. Obrigada, Celso! Comenta aí embaixo. Viva Celso, viva Celso, viva Celso. Vem cá, Duda, você tá escrevendo muito hoje? Thiago, eu escrevi um roteiro para um documentário que acabou se tornando um documentário meio ficcional, porque eu me coloco como personagem para falar sobre desejo feminino. Tudo começou com uma grande crise às vésperas de completar 40 anos. Você já fez 40? 25. 25, não, Mentira. tá muito longe. 39. 39? 39. Mas Dizem, né? Mas dizem, né? Dizem. O mapa, vamos Reza olhar a no lenda. mapa astral. Eu acho que é diferente pro homem e pra mulher, porque eu acho que as mulheres, elas são ensinadas a desejar muita coisa. Então, eu cheguei eu cheguei às vésperas de completar 40 anos, tentando entender de tudo que eu tinha desejado, o que era de fato um desejo genuíno e o que foi alguma coisa que eu aprendi a desejar. Né? Porque faz parte do universo feminino. Você cresce aprendendo que você deve desejar ser mãe, que você deve desejar um casamento, que você deve desejar ser uma boa esposa. E eu falei, gente, peraí, tinha uma lista, assim, um checklist de desejos não preenchidos, assim, não dei o check. Eu falei, mas o que daqui de fato me pertence, o que eu aprendi a desejar e tô achando que eu desejo e que não cumpri, mas que na verdade nunca desejei. E aí parti para uma pesquisa sobre desejo feminino, e aí fiz um levantamento da história da mulher ao longo dos séculos na nossa sociedade ocidental. Fiquei muito chocada com tudo. Você sabia, por exemplo, que até o século XVII, o orgasmo feminino era incentivado pela ciência? Sério? Porque eles acreditavam que a mulher precisava gozar para ser fecundada. Então era super estimulado que a mulher chegasse ao orgasmo. E a partir do momento que eles descobrem, eu digo a sociedade, né, como um todo, a igreja, a ciência mesmo, os médicos, a medicina descobre que a mulher não precisa gozar para ser fecundada, imediatamente o desejo, o prazer feminino passa a ser rechaçado. Crime. Não, a boa esposa, a mulher que se dá o valor, a mulher direita, essa mulher não tem prazer. Essa mulher não goza. Que isso? Isso aí é para as promíscuas. Então, como o nosso desejo vem sendo manipulado ao longo do tempo, ao longo de muitos séculos, de uma forma que a gente nem se dá conta. Então, o documentário fala sobre isso. Que interessante. E quando você teve esse insight de fazer esse documentário, de mergulhar nessa energia, você sentiu que você se conectou com a questão de como a sociedade meio que fala, ó, você tem que desejar isso, aquilo. De alguma forma, você sentiu que havia coisas que você não desejava de verdade e estava vivendo que não era aquilo que você gostaria. Por exemplo, existe algo que você viveu que se você voltasse atrás, você não viveria, você não desejaria? Ou você acha que... Profundo. Ou você acha que você foi meio que... Foi no calor da situação. Por exemplo, não, é o normal desejar isso, então eu desejo. Mas depois, pensando bem, poderia ir mais por um lado, por outro. Olha, Thiago, essa pergunta é complexa, porque eu revisitei muitos desejos ao longo desse documentário. Foi muito difícil, assim. Eu, inclusive, tive um momento de uma tristeza, assim, bem intensa, porque eu fui para lugares como, por exemplo, o desejo em relação à maternidade.
Eu vivi uma situação com a maternidade que foi a seguinte: eu me vi grávida enquanto minha irmã descobria um câncer no colo do útero. E minha irmã, minha única irmã, né? Minha irmã, grande cúmplice de vida, Maria Antônia, que morreu com 26 anos. Ela era uma pessoa que sempre desejou a maternidade. E isso não era um desejo claro na minha vida. E, de repente, eu tô casada e me descubro grávida. Não que eu não quisesse ser mãe, mas não era uma coisa pensada para aquele momento. E, de repente, eu estou grávida e minha irmã tá morrendo e tem um câncer no útero. Olha que coisa simbólica, né? E para mim foi muito complicado aceitar aquela maternidade, receber aquela maternidade e pensar, eu também tenho o direito de ser mãe. Peraí, a Maria Antônia, isso foi um desejo declarado a vida inteira, mas não é porque eu não verbalizei a vida inteira que eu não posso também desejar ser mãe. Estou autorizada a isso? Então, assim, foram revisitei muitos lugares e dos relacionamentos que eu vivi também. Porque eu acho que muitas vezes nós mulheres aprendemos que servir é o nosso papel e que a gente gosta desse lugar. Na verdade, é o meu desejo servir. Mas é o meu desejo mesmo? Ou eu aprendi que desse jeito é o jeito que vão gostar de mim? Se eu tô servindo, se eu tô sendo conveniente, se eu tô respondendo o que querem que eu responda. Isso é para ser amada, é para ser gostada ou é porque de fato eu gosto de fazer isso? Então, eu me vi em lugares, em relacionamentos que eu acho que hoje eu não faria igual. Me arrependo, sim, de algumas ações. Nesse sentido dos relacionamentos. Mas em relação à maternidade, por exemplo, foi muito legal reafirmar esse desejo através dessa pesquisa. Uau! Já deu para perceber que profundo será. Pois é. Já deu para perceber que você fala um ai e vem um ô, é uma coisa bem profunda. Tem a ver com peixe. Você é pisciana, né? Eu sou pisciana. Não. Onde é que o peixe mora? Nas profundezas, né? É uma loucura isso, né, Thiago? Eu não entendo, eu já falei pra ele. Eu tava apavorada, gente. Conta aquele... Apavorada de dar essa entrevista, porque eu não entendo nada de astrologia. Ele me chegou aqui com um mapa astral completo, é um livro, né? Eu achei que ele ia me dar uma folha com uns desenhos, ia me explicar. Não, é um livro inteiro. E eu não entendo nada, eu só sei que eu sou peixes, mas aí, bom, isso é alguma coisa. Alguma coisa. A gente vai chegar lá, calma. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu pergunto, porque eu sei que a gente vai se aprofundar, e como a gente tá numa energia profunda, é muito fácil a gente tocar em pontos que são dolorosos, mas que são transformadores. Inclusive para todo mundo que tá em casa, gente. Eu sempre falo, Duda, qual é o propósito desse podcast? Não é passar nada pessoal de ninguém. Eu fiquei com não sei quem. Não é esse propósito. Nada contra quem faz, tal. Mas o nosso propósito é, falar algo relacionado com o nosso dia, com os nossos hábitos ou espirituais, ou energéticos, ou os hábitos saudáveis de vida, que possa, de alguma forma, servir como start na vida de todo mundo. Fala assim, pera aí, que legal, aquela moça faz isso, eu gosto tanto dela. Eu vejo ela na novela, eu vejo ela não sei aonde, eu vejo ela não sei o quê. Eu também tenho vontade de fazer isso e eu posso. Ou seja, nós podemos, de alguma forma, contribuir, mesmo que a gente não tenha nem saiba como. A gente possa contribuir com alguma coisa positiva. Por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, você como artista, nós como artistas, quando a gente sente eu tô com muita vontade de fazer algo e você expressa isso em forma de documentário, em forma de roteiro, etc. Você gestor, né? Você coloca pra... Total. Como foi assim? Você sentiu uma necessidade, um peso, alguma coisa, fala assim, preciso fazer isso. Como é que funciona o processo criativo pra você nesse ponto? Você falou uma coisa muito bonita, Thiago, que eu carrego assim como quase lema de vida. A gente já falou disso, vou falar agora no ar. Eu não tenho nenhuma religião, eu não tenho nenhuma crença, eu sou ateia, mas eu acredito muito na arte. A arte, para mim, é essa ferramenta transformadora. E eu lanço mão dela sempre que eu tô vivendo uma situação de muita angústia e de muita dor. E ela tem esse lugar para mim de transformação realmente pessoal. E eu acredito, na verdade, na arte como uma ferramenta de transformação social, né? Porque a arte vem junto com a educação, vem junto com essa possibilidade de você olhar o mesmo através de um outro ponto de vista. Que, para mim, é, assim, fundamental para a gente existir como um ser humano melhor no mundo. Porque se a gente passa a vida inteira, né, numa reta só,
a gente tem pouca dimensão do que nós somos e do que o mundo é. Então, eu posso te contar tanto do documentário, foi uma espécie de possibilidade, né, de eu rever essa minha angústia, esse medo de fazer 40 anos, essa dor em relação a essa data, essa angústia em relação a esses desejos não realizados, e essa mulher que eu não estava me tornando, que mulher era essa, para que eu pudesse me tornar, acho que alguém mais próxima do meu desejo genuíno. E a outra situação que eu vivi foi quando eu perdi a minha irmã, a Maria Antônia, e vi a Luísa, minha filha, nascer no intervalo de 1 mês. E uma das coisas que mais me doía, né, para além da perda da minha única irmã e minha grande parceira de vida, era o fato de 2 pessoas importantíssimas na minha formação não terem se conhecido. Eu não aceitava aquilo. Eu falava, como é que a Luísa vai crescer sem ter conhecido a Maria Antônia? Não dá, não pode. E aí eu ficava vendo Luísa e amamentando Luísa, e assim que deu, comecei a conversar com ela e falava muito da Maria Antônia, e pensei, vou escrever uma peça de teatro para ela saber quem foi, para ela entender essa relação que eu e minha irmã tínhamos. Só que Luísa foi crescendo e começou a falar. E aí um dia, eu chamava minha irmã de Tuni, o apelido dela era Tuni. Então um dia eu tô falando de Tuni pra cá, Tuni pra lá, ela vira pra mim com 4 anos e fala, mãe, a Tuni é invisível? Você fala tanto dela, mas eu não vejo. Ela é gente do tipo invisível? Aí aquilo pra mim foi de uma poesia, ao mesmo tempo, de uma dimensão de que eu ia precisar ter que conversar sobre a morte com uma criança de 4 anos. E aí eu ia meio que tateando, entendendo o que a Luísa podia receber, né? E aí a Luísa ia me trazendo o que ela entendia daquilo, e esse diálogo foi sensacional. E aí eu entendi, a peça é sobre isso, é a possibilidade de falar sobre a morte com as crianças, com qualquer pessoa, na verdade, inclusive com uma criança de 4 anos. O espetáculo chama Atrás do Mundo, já teve 2 temporadas e quero crer que ano que vem vou conseguir voltar com ele. Então, respondendo essa pergunta, é assim que eu faço. Nossa, Duda, você me abriu várias abas na mente aqui. Eu tenho muita coisa pra falar, mas eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre aquilo, mas eu como bom virginiano com ascendente leão e lua em aquário, eu gosto de misturar tudo. É aquele negócio, a gente tá, por exemplo, o exercício lá, o teatral, que a gente tem que ocupar os espaços, né? Tipo assim, tá muito pra cá, vem pra cá, vamos equilibrar. Então agora para tudo, porque agora, daqui a pouco a gente vai conversar isso. Olha só, a gente tem um parceiro bacana aqui no nosso programa, que é a Evoluna. A Evoluna preparou o mapa astral da Duda para dar de presente para ela. O mapa astral, gente, é a foto do céu no momento exato em que você veio ao mundo. Você nasceu, aí você absorveu energias, né? E aqui tem dicas relacionadas à vida profissional, financeira, amorosa, espiritual. Tudo aquilo que você busca está aqui no mapa. E você que está vendo a gente, tem um cupom de desconto que é o EntreAstros35. Vai aparecer um link em algum lugar aí, você clica, coloca isso aí, você vai ter, ó, um mapa massa pra você, porque esse aqui é da Duda, pra você, bonitinho. Que lindo. Já tinha feito mapa alguma vez na vida? Nunca, tô te falando, achava que era um papelzinho com esse desenho aqui. Não, eu nunca te falei de mapa na época que a gente era colega lá do curso? Não, né? Não. Nossa. Você não tava tão Não tava tão, né? astrólogo naquela época. Não. Ah lá, eu achei que era uma coisa assim, ó. Isso aqui. Aí você fosse me explicar aqui. Não, Entendi. né? Não. É quase que um livro sobre a minha vida, né? Não é, menina. Incrível. Muito obrigada. De nada. Você me empresta de novo, porque eu vou usar pra alguma coisa. Depois eu juro que eu te dou. Você vai me dar mesmo? Vou te dar. Não é cenográfico, não, né? Não, vou te dar. Gente, corta, eu vou ficar com brincadeira. Ô, Duda, você tem o sol em peixes. Quando eu tava brincando que você se aprofunda demais, é porque energia de água, peixes é um signo de água. Normalmente, pessoas que têm uma energia forte de água tendem assim a aprofundar. Como assim? Vou te explicar agora bem fora da astrologia. Se eu pensa nos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Se eu jogar um fogo aqui no chão, sei lá, vai queimar, vai apagar, etc. Se eu jogar terra, vai ficar aí. Se eu jogar o ar, não tem, né? Como? Agora, se eu jogar água, ela vai sempre procurar se aprofundar, indo pro fundo. Onde tiver buraco, vai entrando. Então, água é o elemento que se aprofunda o máximo possível. Como você tem uma energia de água bem forte, significa que você tem até um pouco de dificuldade, consciente ou inconscientemente, de ser superficial nas coisas. Muita dificuldade. Sério? Nossa, que astrólogo, hein? É sério, você tem mesmo? Muita, mas fala. Você tem Continua, dificuldade, fala mais. mas no sentido de...
A vida é muito profunda pra você, as coisas são muito profundas, nada é muito... Vamos fazer aqui nas coxas, vamos fazer... Não, não é assim, gente. A gente tem que se aprofundar emocionalmente nas coisas. Por exemplo, fazer algo que você não esteja emocionalmente envolvido é complicado. Quer ver, ó? Eu nem sei, mas vou chutar aqui. Por exemplo, uma personagem que você odiasse fazer. Ali devia ser se já aconteceu, devia ser uma dor na sua alma. Assim, porque tipo assim, você faz, eu tô fazendo isso meio que forçado, alguma coisa. Você tem que se aprofundar e as suas camadas energéticas, mente, física, emocional, etc., precisam estar direcionadas para aquilo. Eu sinto que a superficialidade não faz parte do planeta Duda. Você tem toda a razão. Inclusive, tem um personagem agora que eu tô criando a partir de um espetáculo que se chama Polimorfa, né? Que é uma sereia, uma popstar sereia. Que ela tem esse nome porque ela tem essa capacidade justamente que eu acho que eu tenho muita dificuldade de se ir adaptando e se adequando ao meio. E o hit dela, o grande hit, é o princípio do prazer. Ela é o oposto de mim. Ela fala justamente dessa... Na verdade, no fundo é uma crítica, tá, Thiago? É uma crítica. Eu tenho que dizer aqui. Mas ela fala sobre... Porque eu acho que a humanidade, ela tá tão superficial, tá tão difícil a gente conseguir aprofundar qualquer coisa. Isso me deixa um pouco triste. Mas agora, te ouvindo, eu acho que talvez eu tenha um excesso de profundidade, né? Eu podia, de vez em quando, pegar um arzinho aqui, não custava nada, né? Apoiar aqui numa boia, pegar um sol. Eu acho que eu tô sempre muito lá embaixo. Mas você não acha que talvez tenha um motivo você ser assim? Talvez se você não fosse assim, você não conseguiria criar com aquela profundidade aquilo que você cria. Pensa em causa e consequência. Se você bate em algo, aquele algo vai doer ou você vai receber algo. Por exemplo, se você não tivesse esse nível de profundidade no que você faz, será que o produto que vai ser gerado seria profundo? Você entendeu? Sim, acho que certamente isso impacta na qualidade do meu trabalho. Isso é um ponto bem legal, concordo com você. Mas viver assim o tempo todo, às vezes é pesado, não há paz. De vez em quando. Mas é por isso Sessão de análise, né? A gente entrou aqui numa sessão de análise. Você vamos falar sobre isso. Que é astrólogo, mas... Mas você sabe quando é que eu me entendi como astrólogo? Porque, por exemplo, a gente vai falar da parte da fé, etc. Mas, por exemplo, eu sou um astrólogo que não é um astrólogo convencional. Por exemplo, tem várias coisas que eu não tenho paciência pra fazer. Tipo, eu vou pegar agora, vou ficar analisando. Não, eu sou artista, né? Primeiro eu sou artista, sou astrólogo, sou espiritualista e gosto de misturar tudo. Por quê? Isso é tão eu. Tipo assim, eu sou isso e eu defendo o que eu sou e faço da minha forma. Então eu acho que o fato de você ser profunda, por já ter te conhecido no passado e ver o resultado das suas obras, das coisas que você faz, que é de uma sutileza, de uma beleza no ponto de vista artístico mesmo, assim, tipo, é porque você tá dentro de você, eu tô fora de você, eu não vejo, entendeu? Então, assim, eu acho que, tipo assim, é isso, sabe? Não sei. Agora você falou que você tá fora, mas eu fiquei pensando na minha filha, que convive comigo todo dia. O que ela acha disso? A gente podia conversar com ela. Inclusive, eu queria ter trazido ela hoje aqui. Ela tá em casa, meio doentinha. Eu falei, vamos lá comigo. E a gente tá fazendo uma websérie juntas, né? A gente fala. Posso falar disso agora? Claro. Ser mãe é. Então, na verdade, é uma tentativa de responder sobre essa complexa existência, né? Na maternidade. E, na verdade, um monte de perguntas sem respostas. Então, a cada episódio eu faço uma pergunta. Ser mãe é ter instinto? Ser mãe é recontar a história? Ser mãe é ser parceira? E, a partir dessa pergunta, a gente desenvolve uma cena. E tem muito dessa ideia do que é a teoria, né, da maternidade. Você que está aí agora desejando isso, projetando. Saiba que tem a realidade dos fatos, né, gente, é muito diferente da teoria. Muito diferente. Nada do que digam para você se compara à experiência na prática de ter um filho. E a série fala disso de um jeito engraçado, de um jeito bem-humorado, mas também aí, né, trazendo aí a minha profundidade, que eu não consigo escapar, eu também quis aproveitar essa pesquisa sobre desejo feminino e esse lugar, né, onde colocam o desejo da mulher na história, para falar também. Então, isso tem um pouco dessa reflexão
sobre a maternidade nesse sentido de um desejo imposto. E que eu acho que a gente precisa muito se libertar disso, porque por que um homem que não deseja, por exemplo, ser pai, é só um homem que não deseja ser pai? Sim. Uma mulher que não deseja ser mãe é uma egoísta, é uma egocêntrica, é uma mulher que tem algum problema, que não é tão legal assim. Que é? Por quê, gente? Não. É só uma mulher que não desejou ser mãe e tá tudo bem, sabe? Então, assim, acho que tem muitas amarras, a nossa forma é muito apertada desde muito cedo. A gente precisa se libertar dela. Então, essa série, ela é bem-humorada, ela quer fazer rir, mas ela também provoca essa reflexão. E eu não sei, minha filha podia estar aqui para dizer, mãe, assim, na prática, como é que é esse dia a dia, né? Com essa mãe que tá o tempo inteiro querendo aprofundar. Mas uma coisa que você não sabe, a gente tem agora um vídeo da sua filha falando aqui no telão sobre a sua... Põe na tela aí, por favor. Que maravilha. Isso seria sensacional. A gente perdeu o DVD, na próxima vocês vão ver. Quando ela tiver um pouquinho mais velha, a gente coloca. Uma sessão de análise da Luísa agora. A gente Coloca vai assistir aqui, gente, uma por câmera favor. escondida, a terapia dela. Ai, Duda. Fala mais da websérie aí. Onde é que o pessoal assiste? Onde é que o pessoal vê? Claro, a websérie tá disponível. Pode falar o meu Instagram, qual é? Claro, ué. Ai, que bom. Não é Rede Globo, né? Ah, tá. Ela assinou um contrato que não pode falar nada. Gente, a websérie tá disponível no meu Instagram, que é Maria Edu de Carvalho, @Maria Edu de Carvalho, no TikTok, @Maria Edu de Carvalho também, e no YouTube, na minha conta, Maria Eduarda de Carvalho. E a ideia é fazer temporadas ou ir fazendo? A ideia é fazer uma temporada. Vamos ver como é que a gente, né, consegue adequar isso à nossa realidade, né? O Bruno, que está dirigindo, Bruno Baqueta, que está dirigindo comigo e também faz a fotografia e a edição, e a Luísa, que contracena comigo e que estuda e que tem toda uma vida também. Nós somos ali a base, mas a gente está chamando convidados, que já tivemos 2 participações. E eu queria aproveitar que a gente está aqui no ar para fazer o convite para o Thiago participar de um episódio. Sério? Dando, de repente, uma orientação para essa mãe, porque ela é uma mãe à beira de um ataque de nervos, né? Ela é uma mãe que cria a filha sozinha. Qualquer semelhança com a realidade não é coincidência. E ela vai tateando, ela vai tentando. E tem sempre a teoria, que ela dá aquela aula, e a realidade dos fatos. E a prática, que é totalmente diferente. Então, eu fiquei pensando dessa mãe um dia lançar mão de um astrólogo para ver se ela consegue dar conta da adolescente dela. Vai ser... Topo, vai ser maravilhoso. Vamos fazer. Vamos. Fechado. E eu tive uma ideia agora, você falando, Duda. Existem muitos influenciadores na internet de maternidade, que tem muitas mães que tem um Instagram muito grande. Tem muita gente que fala do seu dia a dia numa pegada. Eu acho que é interessante esse pessoal todo conhecer a sua websérie, sabe por quê? Porque além de eles compartilharem, etc, muita gente trazer... Isso é maravilhoso. Isso é interessante. Pensa aí, galera, vocês que conhecem, inclusive, vários Instagrams grandes de maternidade, coloca aqui nos comentários pra gente enviar esse vídeo que todas essas pessoas têm que conhecer, sabe? Nossa, Thiago, essa ideia é maravilhosa. Façam isso, gente, por favor. Tem muito. E eu vou... Agora, pode ir bebendo aí. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos mergulhar, misturar. Mergulhar não, que você já mergulha demais. Existe um ponto na astrologia que tem a ver com maternidade, que é a lua. Na astrologia, a lua pode versar sobre o lado feminino, o nosso yin e yang. Aí tem o sagrado feminino e o sagrado masculino. Aí a lua pega o sagrado feminino. Tudo que é relacionado com a maternidade, tudo que é relacionado, muitas vezes, como a gente viu a nossa mãe, muito relacionado ao nosso emocional, à intuição, ou a nossa relação com a espiritualidade, tudo tem a ver com a lua. A lua, na astrologia, ela não é o satélite natural da Terra. A lua, na astrologia, é um planeta. Na verdade, chama de luminares, junto com o sol. Porque, se a gente olhar para o céu, é aquilo que brilha. De noite é a lua. Ponto. E você tem a lua, dona Maria Eduarda? Tem a lua onde, Thiago? Em Libra. O que significa isso? Não diz nada pra você, né? Minha mãe e meu pai são de Libra. Sério? Isso tem alguma coisa? Tem sim. Muitas vezes a gente herda algumas coisas de mãe. E a lua sendo Libra, total. Então, herdou muito de sua mãe. Então, no seu mapa astral, a lua tá relacionada com a sua mãe, mas nesse caso aqui tá dizendo que a partir da maternidade,
você mudou a sua forma de ver o trabalho e curou feridas profundas que você muitas vezes não tinha consciência. A partir da maternidade, quando você se tornou mãe, você descobriu alguma coisa sua que foi curada a partir do momento que você se tornou mãe ou foi curando isso. É como se você tivesse entrado em contato com questões... Já ouviu falar em constelação familiar? Já. Então, se você já constelou alguma vez na vida? Então, adorei. Muitas vezes, quando a gente constela, a gente entra em contato com questões ou ancestrais, ou dessa vida mesmo, assim, para quem acredita, para quem não acredita. Por exemplo, você quando era pequena, você ouviu um não, ou tem algum trauma, alguma coisa que ficou guardado em algum lugar aí, do inconsciente, etc. E aí isso tava meio que profundo. E a partir de uma constelação, você entra em contato com isso porque isso vem para a superfície. E essa lua te ajuda a entrar em contato com questões profundas suas que são ativadas a partir da maternidade. Ou seja, a maternidade é uma catalisadora de processos da sua vida antiga no sentido de infância. Uau. Nossa, Thiago. Você mergulha na psicanálise, né? Que você estava me falando. Você mergulha... Sim. É Freud, Lacan... Faço análise, na verdade, desde o útero da minha mãe, né? Porque eu tenho uma mãe psicanalista e um pai psiquiatra. Então, eu sou um caso clínico sem chance de alta na vida. Você acha... de alta é ótimo. Não vou ter alta nunca. E você acha que o fato de você ter essa influência paterna-materna, você foi meio que puxada para isso? Ou você, hoje em dia... Você escolheria isso mesmo que não tivesse pai e mãe nessa área? Difícil essa resposta, porque a psicanálise, para mim, funciona um pouco como uma forma de ver o mundo, né? Isso que eu falei sobre os pontos de vista. Assim como a arte, a psicanálise me traz isso também. Essa possibilidade de você se enxergar por um outro ponto de vista. Você fala assim... É porque isso pode parecer muito abstrato, mas na prática... Quando você fala de algum problema, né, na análise, você se ouve de um outro jeito. Às vezes a gente não se escuta, né? Então, esse exercício de você falar, de você verbalizar determinado problema, determinada angústia, ou uma situação que você viveu, faz você conseguir pensar, refletir sobre aquela situação a partir de um outro ponto de vista. É quase como se você saísse de dentro de você e olhasse, mas peraí... E isso te dá muita riqueza, né? De possibilidade de existir, de recurso para lidar com outros recursos que você não acharia se você, sabe, não tivesse tido a chance de refletir sobre aquilo. Então, eu vejo muito a psicanálise, assim como a arte, como ferramentas, possibilidades de existir de uma forma melhor no mundo, sabe? Então, transformar dores, transformar angústias, pensar sobre as questões. Isso que você falou em relação à maternidade, fiquei pensando aqui, e é muito interessante, porque eu acho que a partir do momento que eu me tornei mãe, de fato, eu fui capaz, isso que a gente está falando, né, da psicanálise e da arte, de rever, porque por si só a criança, ela faz isso com você, né? Você quando está em contato com uma criança, você tem a possibilidade de rever o mundo através do olhar de primeira vez daquela criança. Isso por si só é um aprendizado imenso, né? De uma riqueza assim infinita. Então, o início da maternidade para mim já foi assim, caraca. Claro que caótica, porque é tudo muito, né? É muita alegria, é uma vontade de fugir desesperadora, é uma vontade de ficar para sempre. Mas essa coisa de você, a partir do olhar daquela criança que está experimentando o mundo pela primeira vez, você ter a chance também de rever esse mundo, né? Esse olhar tão acostumado que a gente tem, já tudo passando, dando por visto, você voltar a ter esse encantamento de primeira vez... É muito interessante.
E eu tava falando da psicanálise, agora eu já tô falando da maternidade, mas eu acho que no fim das contas as coisas se misturam, porque eu acho que a psicanálise me dá instrumentos para isso, para refletir, por exemplo, sobre a minha maternidade por um outro ponto de vista, que talvez eu não fosse capaz se eu só estivesse vivendo embolada naquilo. E eu vivi muita coisa, eu vivi muitas fases, né? Porque eu fui casada sendo mãe, depois eu me separei e tive uma guarda compartilhada, que foi uma outra experiência de maternidade. E quando a minha filha tinha 8 anos, o pai dela decidiu ir morar num outro país, num outro continente. E aí veio uma outra experiência de maternidade. E essas fases da maternidade me transformaram muito e transformaram a minha relação com a maternidade. Eu acho que hoje em dia eu conheço uma existência de mãe, que é a existência que talvez 95% das mulheres brasileiras compartilham comigo, que é essa de você criar, que você dá conta de um dia a dia de uma filha sozinha. Né? Você segurar todas as barras e você, enfim, criar uma filha, um filho sozinha. Eu acho que a grande parte das mulheres brasileiras passam por isso. E aí a maternidade, o prazer de ser mãe fica muito atravessado, fica muito comprometido. Então a gente fala hoje em dia muito da maternidade real, mas essa sobrecarga, isso também historicamente é explicado. Na Europa do século XVIII, o que era uma boa mãe? O que era ser uma boa mãe na Europa do século XVIII? Era você ter condições de dar o seu bebê recém-nascido para uma ama de leite, que se chamava mercenária, né? Porque ela comercializava o leite e os cuidados. Então, essa mulher, ela pegava o bebê recém-nascido e ela cuidava dele até ele ficar grandinho e aí ela devolvia para a família, para a nobreza. Às vezes, o bebê não participava nem do batizado. Tinha o batizado do bebê, o bebê já tinha sido entregue para essa ama mercenária. Só que nessa, muitos bebês morriam e outros tantos não voltavam ao seu lar de origem. Então, o Estado europeu começou a ter que lidar com um contingente de crianças mortas, de crianças abandonadas, e isso começou a ameaçar a descendência, né, da galera. E aí o Estado, junto com a igreja, começou a pensar, gente, cara, não vai rolar de continuar desse jeito, a gente vai ter que mudar essa situação, né? São milhares de crianças mortas e abandonadas. O que a gente vai fazer? Quem é que vai cuidar dessas crianças? Quem é que vai cuidar? As mulheres, elas já amamentam. Não, vamos dizer para elas que é função da mãe criar esses filhos. E aí, a partir disso, toda uma narrativa sobre instinto materno foi criada. Nesse momento, a narrativa do instinto materno foi criada. Até aí não existia vestígio de a biologia diz que a biologia diz que a mulher nasceu para... Isso não tinha na história. É nesse momento que essa narrativa é criada. E até hoje a gente carrega essa cruz. E eu digo cruz porque a partir dessa ideia que introjetaram na nossa mente, tão bem introjetada, que a gente até hoje acha que realmente é mais função nossa do que de qualquer outra pessoa, a gente está segurando esse rojão e achando que o problema está na maternidade. O problema não está na maternidade. O problema está na maternidade compulsória. O problema está na maternidade sobrecarregada, que é o que a gente vive, que é o que eu vivo, que é o que a maioria das mulheres vive. Então, é muito importante, e aí eu tô falando da maternidade, tô falando da psicanálise, porque eu acho que vem tudo junto. Todo esse processo que eu tô fazendo aqui com você e que eu faço nos meus trabalhos, nos meus projetos artísticos, ele vem desse meu exercício de pensar as minhas questões e as questões do mundo através da psicanálise. Então, é psicanálise junto com a arte, junto com essa profundidade que eu já tenho de berço. Nossa, eu fui longe agora. Eu fui longe, tô com várias curiosidades pra te perguntar, mas uma que não tem nada a ver. Quando você vai construir personagem, você pensa na psicologia do personagem, se aprofunda nisso ou não vai tão profundo assim? Por exemplo, aquela personagem, ela tem um problema com a mãe, com o pai, etc. Então isso fez com que ela fizesse tal coisa. Essa ação dela, uma vilã, uma não sei o quê, você pensa o motivo pelo qual ela faz aquilo ou não? Vou seguir no texto. Não. Procuro não fazer isso, porque isso me atrapalha muito quando eu tô em cena. Eu tento ser o mais... eu tento ser mais superficial. Não superficial, porque pra mim essa palavra é estranha. O superficial seu é tipo profundo pra caramba, sabe assim? Eu tenho muita dificuldade com essa palavra. Mas eu aprendi com o Eduardo Milevich, que é um grande preparador de ator, que às vezes o que você está sentindo passa muito longe de estar sendo impresso na tela, né? Então, principalmente quando você está atuando para o audiovisual,
é muito importante você entender o que o público tá vendo daquilo que você tá fazendo. Às vezes, pouco importa o que você tá sentindo. Às vezes, assim, você pensar o personagem de fora pra dentro é mais interessante. Ao invés de você ficar horas ali, mas peraí, ela brigou, ela tinha um problema com o pai abandonou, Memória e aí... emotiva e tal. Mas peraí, vem cá. Qual sapato que essa moça usa? Entendi. O sapato vai deixar, talvez, ela com um andar um pouco cansado, que é o que você precisa pra essa cena? Eu preciso que o andar dela passe essa informação. Então, vamos pensar no sapato. Qual o sapato? O cabelo. Ela veio... não sei o quê. Então, qual é a cor do cabelo dela? Como é que o cabelo dessa... Então, às vezes, isso é mais interessante do que você ficar remoendo uma coisa que vai te deixar arrasada, que você, quando tem 20 cenas no dia, você não consegue carregar aquilo até o fim do dia, porque é isso que a gente vive na televisão, a gente grava 20 cenas por dia, então você não consegue, né? Na primeira, tudo bem. Na 20ª, você já, pelo amor de Deus, né? Você tá pedindo, como a minha avó diz, pinico dourado. Mas... Então, é mais interessante esse exercício de você ir do fora pra dentro. Que demais. Ai, Duda, tem tanta coisa pra te perguntar. Vamos mergulhar. Mergulhar não. Vamos movimentar. Vamos lá, a gente tava falando no início, normalmente... quando eu chamei a Duda, gente, Duda ficou meio agoniada, falou assim, mas gente, eu não entendo nada dessas paradas que você fala, não é a minha praia, etc. Eu falei, calma, a gente resolve essa praia de outro jeito. Porque assim, você poderia estar pensando assim, nossa, mas ele vai vir falar de espiritualidade, de Arcanjo Miguel, de não sei quem, de Mãe Maria, de Oxalá, de Buda. Eu falo, meu Deus, o que eu vou responder? Assim, por curiosidade, existe mesmo... em relação ao que você crê ou ao que você não crê, existe alguma familiaridade, alguma relação com o tema espiritualidade na sua vida, seja lá como ele chega pra você ou não? Oxalá eu achei muito legal. Você trabalha com isso também? A gente trabalha com tudo. Oxalá está relacionado exatamente com a energia, se a gente for pegar os temas de Umbanda, de Candomblé, de Orixás, etc. Oxalá no sentido de paz. Por exemplo, a pomba branca da paz. Ou seja, qual é... Muitas vezes a gente fala entidades, seres, etc. Mas para dar uma ideia, para personificar uma ideia de paz, uma ideia de amor, uma ideia de respeito, uma ideia de união, consagração. Então, assim, eu sempre falo nas minhas lives ou nos cursos, etc., que assim, não adianta você ter religião X, crer nisso ou não crer naquilo. O que faz a energia ser boa é o seu caráter. Então, assim, você acredita no que você quiser, você não acredita no que você quiser. Se você é uma boa pessoa, se você faz o bem, se você vive com intensidade aquilo que é seu, pô, o que importa é o que a gente acredita, o que importa é fazer o bem. E assim, existe alguma relação desse tema na sua vida, ou pela sua formação, com seus pais, etc. Como é que estava esse tema de espiritualidade? Não tinha nada ou tem alguma coisa? Acho que tem na minha avó materna, que tem uma relação com Deus muito forte, mas e é da religião católica, então por ela talvez eu tenha visto isso. Mas isso que você falou de fazer o bem, eu acho que não necessariamente precisa vir de alguma relação com a espiritualidade, né? A minha mãe e a minha avó são pessoas muito preocupadas com o outro e muito preocupadas com o lugar de delicadeza, que eu costumo chamar de tempo da delicadeza, que eu faço muita questão de preservar em mim e que eu vejo que caiu em desuso no mundo atual. Então, tem muita gente que tem esse discurso da espiritualidade, né, que se fala, se chama, né, se diz uma pessoa muito elevada, muito superior, mas que na prática da coisa são pessoas que não são legais, que não são, que não exercem isso, né, no seu dia a dia. Então, independente dessa espiritualidade, eu acho super importante esse olhar para o outro, para o cotidiano, né? Mas espera aí, agora, trocando em miúdos aqui no dia a dia, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou me relacionando com o outro? Então, isso para mim é muito importante. Isso eu dou muito valor e, assim, eu vejo que... Quanto mais eu vejo que isso está em extinção, mais eu faço questão de manter em mim. Até porque muita gente se esconde no nome espiritualidade, fala assim, não, a pessoa trabalha com espiritualidade, logo acha-se que é uma pessoa maravilhosa, que pratica o bem, que não é sacana, que trata bem os seus funcionários, as pessoas, etc. Então, assim,
muitas vezes esse termo serve pra gente ocultar alguma coisa, né? Exatamente. Assim como, enfim, eu sou uma pessoa que tem um ideal, né? Que eu sou, como é que eu posso dizer? Eu me identifico com os ideais, por exemplo, da esquerda. Sim. Agora, tem muita gente que se diz de esquerda e que se identifica com esses ideais mais igualitários e que na hora também, isso que você falou, de tratar o seu funcionário, é de uma sordidez absurda. Não é de um lugar de exploração horroroso. Então, de que vale esse discurso, né? Então, eu sou muito ligada nessa coisa da prática mesmo, do trocar em miúdos. Mas e aí, trocando em miúdos, aqui, no quentinho do quarto, como é que você tá aí, se relacionando com os outros e com você mesmo? Então, acho que isso é muito importante e a gente tem visto... Uma coisa que tem me chamado muita atenção hoje em dia, Thiago, é como a gente ama ou odeia. Como a gente elege heróis, principalmente, assim, em relação a nós, que somos pessoas públicas, né? Como eu vejo a galera se relacionando, né, com as pessoas desse lugar, assim, do ambiente público. Ou o fulano é o herói que merece todos os louros e ele é perfeito em tudo, ou ele errou em alguma coisa e ele vira escória. Aí ele é execrado. Cancelado, né? Ele é cancelado, que é a palavra do momento. E eu não acredito nem no herói, nem no bandido. Eu acredito em seres humanos. E é isso que a psicanálise também me trouxe, que eu acho maravilhoso. Essa possibilidade de você olhar para o outro e entender que o outro é humano como você, tem defeitos e qualidades. E que o inferno, gente, não são os outros. O inferno, o inferno tá dentro da gente, no sentido de que o bem e o mal tá dentro da gente. E a gente precisa reconhecer isso, para parar de achar que nós vivemos numa sociedade de heróis e de bandidos. Não, somos todos humanos. E isso é maravilhoso e terrível ao mesmo tempo, porque falhamos, né? Somos falhos. Sim, e eu acho muito importante a gente falar isso, amiga, porque pra todo mundo que tá vendo a gente, vamos supor uma pessoa que tá vendo a gente aqui que não acredita em nada daquilo que eu falo numa live, por exemplo. Não acredita no santo X, no orixá tal, mas acredita e vive aquilo que gosta, que faz o bem, que é uma pessoa bacana, etc. Gente, vou ser bem sincero pra vocês, espiritualidade é um termo. Tipo assim, você pode muito bem adorar Oxum e ser um canalha. Como você pode muito bem não acreditar em nada e tá lá ajudando aquelas pessoas que estão passando por dificuldade. Então, assim, é interessante eu conversar com você, Duda, porque, assim, eu recebi muitas pessoas com suas respectivas crenças. E você, como não tá dentro de uma gaveta, né, de uma coisinha assim, é disso aqui. Não, ela é de Umbanda. Não, ela é de não sei o quê. Não, ela não é de nada. Ela tá aqui do jeito dela. E, assim, pra você, principalmente, pra não ficar agoniada, que não se encaixa em alguma coisa ou não acredita em nada, maravilha, ninguém precisa acreditar em nada. A gente precisa simplesmente, se é pra acreditar, acredita em você. Acredita. Isso. Né? Isso é maravilhoso, Thiago. Isso é importantíssimo. E quando você acreditou em você, começou a dar certo, talvez, as coisas, né? Sim. Profissionais, etc. Eu sempre digo isso quando me perguntam, mas você acredita em quê? Eu falo, acredito no ser humano. Isso. Acredito na nossa força de transformar a nossa vida e a realidade que tá ao nosso redor. É nisso que eu acredito. Nossa, engraçado, eu até esqueci o autor agora, mas que a gente faz uma ponte a arte com o divino. No sentido, a gente pode entender o divino como assim, imagina assim, o momento que você está mais feliz da sua vida, pensa no momento que você ficou muito feliz, pronto, esse é o seu divino. Esse é o momento que você está feliz, você está acessando a sua coisa positiva. E a arte, a meu ver, é um caminho que nos leva ao nosso divino, seja ele lá como você quiser chamar. Por exemplo, você como artista, você tem poesias, não tem? Eu lembro lá do curso, alguma coisa, você não escrevia. Você escrevia. Eu lembro que quando a gente estava lá naquele curso, você tinha um texto que era a coisa mais linda do mundo. Acho que textos, né? Que a gente escrevia, exercícios, né? Acho Você que eu tava com algum cheguei a monólogo em mostrar cartaz? Não, eu tô alguma viajando. coisa. Eu cheguei a escrever alguma lembro coisa de um que era uma monólogo. proposta de um monólogo. Mas era um exercício, acho que Era até pro exercício. Henrique Tavares. Henrique. Que era a nossa aula de teatro, lembra? Do De nada me escrever. veio isso. E quando me vem, eu acho que eu não devo jogar fora, não. Ô, Duda, daqui a pouco a gente tá perto de chegar naquela parte final do programa.
cada pessoa, no final, a gente faz uma coisa que não cabe a você. Não é pra você, no sentido. Porque, assim, uma pessoa vem aqui, faz uma meditação. Uma pessoa vem aqui, faz uma oração. Uma pessoa vem aqui... Eu acho que cada pessoa tem uma pegada. Como a gente tá conversando aqui, somos artistas, etc. E você falou coisas tão profundas. Quando chegasse no final, o que você acha de você falar lá pro pessoal que tá te vendo alguma mensagem especial em relação ao acreditar em você, acreditar na gente, acreditar que a gente pode fazer a mudança, seja lá ela qual for, se for através daquilo que você acredita, melhor, etc. Eu só tô plantando a sementinha, vai pensando em alguma coisa aí no final, eu joguei a bomba, é um improviso, qualquer coisa a gente edita e não vai botar nada, mas assim... mas só plantei. Mas vem cá, me fala uma coisa. Atualmente, você tá com... Já mudei de novo. Atualmente, você tá com a série. Vamos você lá. tá com a parte toda relacionada com... Você escreveu, né? A série, o documentário você escreveu. Eu assino. Tá. Então, atualmente, você tá trabalhando nessas áreas. Você tem algum projeto que você acha que seria assim, um projeto da sua vida nesse momento, unindo tudo aquilo, unindo psicanálise, unindo com outros temas que você acredita, com a sua arte, etc. Existe algum projeto? Porque a gente tem uma coisa na astrologia que é missão de vida, missão de alma. O que seria uma missão de alma? Missão de vida seria assim, imagine você cresceu, vai crescer, vai chegar num ponto, vai. Pronto. O que seria o seu auge? O que seria o seu pico da montanha, o cume da montanha? Onde é que você, se existe isso, onde é que você estaria no seu máximo da potência energética de algum momento? Então, existe algo, algum projeto que você sempre quis fazer e que por algum motivo ainda não rolou, que você acha que tem a ver com a sua energia, tem a ver com o que você gosta? Eu tenho um pouco de dificuldade de pensar na vida com esse desenho. Porque isso primeiro me angustia muito. Né? Essa ideia de que vai ter um auge, sabe? Tá. E aí dá uma sensação de que ou que você nunca chegou, ou que quando você chega, caraca, e agora, né? Acabou. Daqui pra frente é só anticlímax. Um anticlímax de existência. Então me dá um certo nervoso. Eu prefiro pensar numa coisa mais de ciclos, sabe? Tá. Circular, assim, que a gente vai E aí, dentro dessa ideia de círculos, eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muita coisa que eu tenho desejo de fazer. O cinema, por exemplo, é um lugar que eu acho que eu explorei muito pouco, por falta de oportunidade mesmo. Então, gostaria de fazer, de repente, um filme que eu pudesse... O documentário é a primeira, né? É o primeiro projeto, assim, autoral dentro desse universo do cinema. Mas eu gostaria muito... Eu tenho um outro projeto de cinema que olha só, que ousadia, para escrever, dirigir e atuar. Então, é uma outra coisa que também está linkada ao tema da maternidade. Gostaria de fazer novela, gostaria muito de fazer uma vilã na televisão, adoraria fazer uma vilã na televisão. Aí, galera, fica a dica. Então tem muita coisa, adoraria voltar com o meu infantil, o Atrás do Mundo. Então, não sei, eu gosto mais de pensar na vida com esse desenho, sabe? Porque se eu penso no auge, o resto vai ser só ladeira abaixo, né? Ótimo. Não, ótimo. Tô aqui pensando o seguinte, você tem algum, sabe assim, algum hábito em relação a pensar positivo, ou então vai ter um teste pro filme tal, pro personagem tal, ou no dia da estreia de alguma coisa. Você tem alguma coisa energética, ou de pensar positivo, ou a gente chama de co-criar, de você mentaliza com riqueza de detalhes aquilo que você deseja. Você tem algum hábito disso? Não tá nem aí pra essas coisas? Não sabia nem... Você sabe que eu vi você falando sobre isso com a Fernanda Rodrigues no podcast. E você perguntou se ela co-criava. Eu falei, cara, tomara que ele não me faça essa pergunta, porque eu não tenho a menor ideia do Duda, que seja. Você sabe co-criar? Aí você fala, então, eu criei minha menina. Criar com alguém. Isso eu crio sozinha. Minha filha eu crio sozinha. Você foi assistir pra saber o que eu ia perguntar, Que esperta! Eu dei uma assistidinha, né? Que eu tava com medo, já te falei. Eu falei, gente, não tem material pra falar de astrologia. Eu achei que a conversa ia girar. Olha quanta coisa já falou, Tá girando. Tá girando. Tô muito feliz, tô liberta. E tem hábito nenhum? Adorei.
Não tenho hábito nenhum, Thiago. Nenhum. Nada disso. Eu tenho pra me acalmar. O que você faz pra se acalmar? Respiro. Tenho todo um exercício de respiração. Mas aí você pega a parte teatral, não tem nada a ver com outras coisas, né? Não tem nada a ver com outras coisas, exatamente. Nossa, que interessante. Que interessante. Cara, que pessoa é essa que você botou aqui? Que interessante. Inclusive, faz sua pergunta pra Duda aqui. Mentira, a gente não tá ao vivo, não. Ó, você pensou naquilo que eu falei pra você plantar a sementinha? Pensei. Do final? Você já tá pensando em alguma coisa? Eu pensei. É que tem um poeta que eu sou apaixonada. Era isso que eu queria. Por isso que você não viu... Você falou do poema, você viu eu né? rodeando. Você Eu já lembro jogou. de uma Você jogou. poesia. Não lembrava, não. Não lembro. Eu lembro de uma poesia. Porque eu tava aqui falando com você. Eu falei, peraí. Duda não me vai fazer uma meditação nunca, que eu sei aqui. Duda não me vai fazer uma cocriação. Duda não me vai fazer uma receita de bolo. Duda me vai fazer... Eu falei, uma poesia é uma boa, hein? Porque poesia é arte. A arte, pra mim, é divino. Tá dentro aqui do Entre Astros. Que poetisa você tá falando? Um poeta. Poeta. Você falou isso, eu me lembrei do Nietzsche, tem uma frase maravilhosa, que eu sempre gosto de repetir, que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Uau. E tem um poeta que, para mim, faz isso, assim, de uma forma como nenhum outro faz, que é o Manuel de Barros. Inclusive, ele me ajudou muito, sem saber, a escrever Atrás do Mundo, que é o espetáculo infantil para qualquer idade, né, que eu escrevi, em homenagem à minha irmã. Porque ele tem essa... Gente, ele faz uma coisa comigo... que ele fala num lugar, ele atravessa, e aí eu consigo... ele ressignifica pra mim, assim, um monte de coisa, e ele faz com que eu consiga olhar o mesmo, essa coisa do olhar de primeira vez pro mundo, ele faz isso de uma forma como eu acho que nenhum outro poeta, nenhum outro autor conseguiu fazer comigo. E tem um poema dele que fala sobre essa... que eu me identifico muito, porque eu acho que é isso. Eu existo... desde muito cedo eu entendi... porque eu era uma criança muito, muito, muito medrosa e tinha muito medo de escuro. E aí ela era levada para o teatro e me chamava a atenção o fato de não ter medo do escuro do teatro. Pelo contrário, eu amava o escuro do teatro, porque para mim o escuro do teatro era um sinônimo, era um sinal de que a fantasia seria iluminada, né? E eu escaparia das angústias da vida real. Então, desde cedo eu entendi, cara, eu vou ter que dar certo nisso. Eu não sei nem o que é dar certo nisso, mas eu vou ter que dar um jeito de existir como artista nessa vida, porque senão eu vou ser eternamente frustrada. E aí eu tô aqui, né, até hoje, pelo inferno e pelo céu de todo dia. E o Manuel de Barros fala isso num poema, de um jeito que eu não saberia dizer. Então, posso ler esse poema dele para terminar? Claro, com certeza. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Ai, minha amiga, eu não te disse, mas essa sua energia é uma energia de aquário, né? Mesmo você sendo... Mesmo peixe estando dentro do aquário, mas é uma energia de aquário, uma energia de tipo de liberdade, não tá dentro de nada. Não precisa estar dentro de nada, Não precisa, né? Isso é uma necessidade que, sei lá, que o mundo contemporâneo impôs, essa coisa horrorosa de você ter que ser colocado numa categoria, né? Você tem que ter um lacre. Um código de barras, né? Imagine. Código de barras Maria Eduardo. Ai, minha amiga, mas peraí. Antes da gente finalizar, eu quero lembrar, gente, o pessoal aqui da Evoluna mandou o mapa astral da minha amiga Duda. E você pode ter o seu mapa astral, que é a bússola da sua vida. Direcionamento profissional, amoroso, espiritual, tudo pra você aqui, ó. Um livro de mais ou menos 30 páginas. Não é uma loucura? E aí você tem o cupom de desconto Entre Astros 35. Só clicar na tela, em algum lugar vai aparecer. Aproveite que esse é da Duda. Agora eu não vou tomar de vez não, viu? Agora eu fico. Minha amiga, eu quero te agradecer
demais por você ter vindo. Obrigado, obrigado, obrigado. Foi tão profundo, foi tão gostoso, foi tão assim. A gente foi pra vários lugares. Você tem noção, assim? Eu gostei muito, Thiago. Eu tava com muito medo, gente, de verdade, porque eu achei que eu não fosse ter material de trabalho. Eu falei, gente, eu vou falar sobre o quê? Eu sou profunda, não tenho nada pra falar. Não precisava ter medo. E foi muito legal. Você é maravilhoso. Você me deixou tão à vontade, tão em casa. Vou ficar por aqui. Fica, aproveita. Eu quero te agradecer. É uma honra te chamar de amiga. É um prazer ter te conhecido lá no passado. A gente continuar aqui. Fica feliz, aproveita a sua vida, muita arte. Obrigada, E que seja tudo obrigada. maravilhoso pra você. Te espero lá no Ser Mãe tá bom? Eu vou, A gente fazer eu a vou. nossa cena. Gente, segue lá, assiste, manda lá, compartilha pro pessoal lá, as Compartilha. influenciadoras mães. Tem várias, são sucesso. Precisam conhecer esse conteúdo Isso. maravilhoso dela. @Maria Dutti Carvalho. Tchau, um beijo. Beijo. Muito obrigada, querido. Tchau, gente. Até o próximo Entre Astros. Fui! Fomos!